Bom, está mais alto do que de costume, não está? Deve ter algum meio de arrumar isso. Está muito alto. Até eu estou ao lado do microfone, não deveria escutar o microfone. O som, não estou escutando. Está bem alto aqui. Manter um pouco distante. É por isso que está fazendo esse barulho. Bom, então vou hoje fazer a última, espero que seja, que eu consiga fazer a última aula sobre os sofistas. Não tenho certeza se eu vou conseguir encerrar hoje. Talvez seja preciso fazer algum corte aqui. Mas vou retomar a aula anterior, na qual a gente estava observando uma característica dos sofistas, que é a do pagamento pelo ensino. Falei um pouco sobre isso, maneira crítica como Platão, Sócrates e outros, vários outros, se referiam ao fato de que o sofista cobra um pagamento em dinheiro pelo seu ensino. Por trás dessa crítica, certamente está uma certa visão de que o saber, do tipo que o sofista propunha, que é um saber que ele mesmo faz questão de relacionar à alma do seu aluno, né? Portanto, ele dá à palavra saber um significado aí bastante pretensioso, que esse tipo de saber não poderia ser instrumentalizado, digamos assim, e tratado como algo que pudesse ser. Você sabe mexer nisso? Tá ruim para ouvir aí, gente? Tá alto demais? Tá dando microfonia? Eu tava tentando, mas chega uma hora enche o saco, já faz uma... O gancho tá trancado. Então, tem outra solução, que é abandonar o microfone. Não tenho nada contra isso. Aliás, eu nem gosto muito. Acho que a sala não é grande o suficiente. Não há tantos alunos assim que nos obriguem a usar o microfone. Bom, algum problema de... Não, né? Vocês podem sempre se aproximar se for o caso, né? Até aqui, evidentemente, até as cadeiras. Então, essa ideia de um ensino que possa ser objeto de um valor monetário é interpretada por um Platão, por um Sócrates, como uma visão, ocultando uma visão pragmática desse saber, uma visão instrumental desse saber, né? E que certamente ajudou não só a esses dois filósofos, mas a muitos outros intelectuais da época, indivíduos da época, a depreciar bastante essa prática. No entanto, essa prática, como a gente viu, ela está ligada a uma certa visão de mundo típica do período dos sofistas, que é o século V, né, meados do século V, que é o período cultural mais efervescente, sobretudo de Atenas, no qual se assiste a um processo de humanização do saber, um processo de justificativa do saber que não mais recorre, de maneira primordial, pelo menos, a garantias divinas, ou seja, há agora um saber sobre o homem que é concebido como produto do homem para o homem. Nós vimos o caso do poeta Simônides, que foi aqui usado como modelo no texto do Marcel Detienne, que vocês talvez se recordem, Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, onde Detienne mostra que Simônides, que é um poeta, já está, na verdade, ali refletindo sobre um significado novo do fazer poético, que é concebido agora não como uma inspiração divina, simplesmente, mas como uma técnica poética humana, né, da qual o homem é capaz de se servir, portanto, para a qual ele pode conferir um certo valor monetário, inclusive. O que significa, então, que essa maneira, um tanto mercenária que o sofista tem de encarar o seu ensino, também pode ser entendida como resultado, ou como efeito de um ambiente cultural, né, no qual há uma valorização profunda do que é propriamente humano.
Isso nos dava, então, uma interpretação um pouco mais generosa, ou pelo menos um pouco menos depreciativa da prática sofística de cobrar um valor em dinheiro pelo ensinamento transmitido. Claro que não há dúvida de que essa prática se transformou rapidamente em algo extremamente mercantil. Então nós vimos algumas anedotas a respeito da possibilidade que o sofista tinha de fornecer um valor por um curso completo, um valor menor por uma aula só, não é? Tudo isso mostrava que havia uma prática sistematizada, havia já convenções, regras tacitamente ou explicitamente admitidas sobre como negociar essas aulas, não é? Como negociar esse saber. A ideia de um saber negociável é o que sempre causou muita estranheza, sobretudo a Sócrates e Platão. Platão vai insistir bastante nos seus diálogos, quando trata de sofistas, sobre esta questão. Bom, eu vou então agora falar de um outro assunto que está, de certa maneira, associado a este. Né? Na verdade, a mentalidade mercantil que está por trás da própria maneira como os sofistas veem o seu ensino, né? Os sofistas são itinerantes, eles vão de cidade em cidade oferecendo um certo ensino, oferecendo-se como educadores, né? Esse ensino transmitido pode variar de um sofista para outro, ele pode incluir certas disciplinas que não estão presentes no ensino do outro, mas, de maneira geral, a grande matéria, digamos assim, a grande disciplina, o grande conhecimento que caracteriza o ensino dos sofistas é o da arte da palavra, ou seja, o da retórica. Né? Esta característica da sofística como fortemente associada à retórica, ela também mereceu da parte de Platão, como vocês sabem. Para quem já leu algum diálogo de Platão que trata dos sofistas, ele merece um tratamento bastante crítico. Né? Platão vai apresentar a sua filosofia sempre pela boca da personagem Sócrates como uma crítica profunda da retórica tradicional. Né? Essa associação entre retórica e sofística é uma associação muito importante também, mas que também pode ser compreendida, quer dizer, também merece uma interpretação um pouco mais, digamos, generosa, ou pelo menos uma interpretação que não reduza a valorização da retórica pelos sofistas a uma mera atitude estratégica ditada por fins mercenários. Se de fato os sofistas se apresentam como professores que podem ir de cidade a cidade, oferecendo um saber que é o da retórica, é porque este tipo de saber é um saber que é objeto de interesse de todas essas cidades nas quais os sofistas vão. E o fato de que esse tipo de saber é objeto de interesse denota justamente uma certa visão de mundo, uma certa mentalidade da qual o sofista nem é o criador, né? Mas é, de certa maneira, alguém que frutifica no terreno dessa mentalidade e que ajuda essa mentalidade a se manter. Quer dizer, de certa maneira, é razoável a tese, e é comum a tese, de que a sofística surge neste momento, porque este é um momento que necessita dos sofistas. Né? A cultura grega, e sobretudo ateniense, do século V, por algumas de suas características fundamentais, teria de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, feito germinar esse tipo de figura intelectual que é o que nós chamamos de sofistas. Por quê? Porque as suas próprias características, de alguma maneira, tornavam natural a emergência desses professores de retórica. Em outras palavras, como parte deste processo de crítica, ou pelo menos de uma visão um pouco mais crítica da relação entre o humano e o divino, que pode levar seja a uma negação do divino, seja a uma postura de afastamento gradual do divino, ou um afastamento relativo do divino, no seio dessa visão
mais crítica da relação entre o homem e os deuses, há uma valorização do humano propriamente dito, ao surgimento de uma série de questões relativas ao fazer humano, ao agir humano, que põem alguns temas. E, sobretudo, no que concerne a questão da política. Né? E esta reflexão política, ela é justamente o que torna a retórica um fato fundamental desta cultura e, consequentemente, torna os oradores, os retores, os professores de retórica indivíduos que são atores naturais desse novo cenário que é construído, né, nesse momento da cultura grega. Não é? Então, eu vou falar um pouco sobre o que poderia ser visto como essa mentalidade que fundamenta a prática da retórica e que permitiria aos sofistas apresentar-se de maneira justificada como professores de retórica. Né? É preciso também aqui tentar evitar um pouco o juízo platônico, fortemente negativo, sobre a sofística e a retórica, e tentar compreender de que forma, em que medida, Atenas, sobretudo, mas não apenas Atenas, mas várias cidades do mundo grego, precisavam de fato de uma disseminação da retórica e da sofística. Né? Então eu vou partir aqui de uma observação, de um comentário interessante feito pelo nosso conhecido já Werner Jäger, né, no seu Paideia, que é um texto, digamos assim, um texto que nos dá uma série de balizas para abordar esse tema. Né? Uma passagem muito interessante do Jäger. Página 347. Porque nessa passagem o Jäger vai justamente, a propósito ainda da questão do caráter, do valor monetário do ensino, observar que isto era, mesmo vindo de uma comparação que Platão faz com uma certa malícia, né, entre o sofista e os mercadores, os vendedores, os varejistas, os atacadistas, como nós vimos, né? Que Jäger diz, bom, isto é absolutamente natural numa época que, ao mesmo tempo, celebra a comunidade, a vida em comum, portanto, uma época que veicula de maneira inédita uma reflexão sobre a vida em comunidade, portanto, uma reflexão política, e que passa a ter uma visão do humano como capaz de uma forma autônoma, gerir a sua própria existência, e, ao mesmo tempo, uma valorização da individualidade. O comentário que Jäger faz, que eu vou aqui mencionar, de maneira bastante interessante, procura mostrar como tanto o sofista como a própria época do sofista, que se alimenta do saber do sofista, ela é ao mesmo tempo uma época que celebra a comunidade e a individualidade. O sofista, no fundo, é aquele que oferece um saber aos indivíduos, que permite aos indivíduos, de maneira individual, posicionar-se no seio da comunidade e posicionar-se de maneira bem-sucedida na comunidade. Dominar a arte da retórica, portanto, é dominar um instrumento que permite a um indivíduo que se concebe como parte de uma cidade, que reconhece nessa cidade uma instância superior, que permite a esse indivíduo, ainda assim, destacar-se nessa cidade. É este jogo entre o comum e o individual, entre o público e o privado, entre a possibilidade de uma conciliação bem-sucedida entre os interesses individuais no seio da comunidade, é que torna a capacidade de mobilização e manipulação do discurso pelo indivíduo algo fundamental.
Né? O sofista é, no fundo, a celebração da individualidade, a própria vida do sofista, a própria carreira sofística de um professor itinerante que vai de cidade em cidade e que, de certa maneira, põe de lado a sua cidadania, porque ele passa a ser um indivíduo, um cosmopolita, alguém que ensina retórica em Atenas, mas também em Tebas e também em Esparta, se bem que Esparta é uma cidade um tanto avessa à retórica, né? Mas nas várias cidades-estado do mundo grego, é um indivíduo que, pela sua própria vida, transcende a sua limitação de cidadão, mas que ajuda ao mesmo tempo aos cidadãos das várias cidades a serem dotados dessa capacidade de sucesso na cidade. Então, Jäger, nessa passagem, afirma o seguinte, que a existência dos sofistas fundamentava-se exclusivamente no seu significado intelectual. Não tinham cidadania fixa, devido à sua vida constantemente andarilha. O sofista representa, nesse momento, então, uma característica importante. Numa época que já é uma época da polis, como um fato incontestável, já estamos um pouco distantes, então, do período arcaico, no qual, para além da polis, o indivíduo se reconhece como um guerreiro, ou como parte de uma comunidade mais restrita, como membro de uma família, como membro de uma tribo, né? Já no século V, na época da cidade-estado, o sofista é, ao mesmo tempo, aquele que vive uma vida que ultrapassa as distinções cidadãs. Né? Que na Grécia tenha sido possível este modo de vida tão independente é o mais evidente sintoma do aparecimento de um tipo de educação completamente novo, individualista na sua raiz mais íntima, por mais que se falasse de educação para a comunidade e das virtudes dos melhores cidadãos. Então, nós somos um pouco, às vezes, acostumados com a ideia de que este é um período no qual os indivíduos se veem como cidadãos, e ponto final. É evidente que isso é verdade, mas isto não deve nos levar a uma conclusão ingênua e apressada de que não há interesses individuais em jogo na cidade. Ao contrário, a vida política já era e continuou sendo, e continuará sendo, provavelmente, um livre jogo de associação e de tentativa de harmonização entre o interesse do indivíduo e as exigências da comunidade. Né? Os sofistas são, com efeito, as individualidades mais representativas de uma época que, na sua totalidade, tende para o individualismo. Os seus contemporâneos tinham razão quando os consideravam os autênticos representantes do espírito do tempo. E é também sinal dos tempos viverem da educação. Esta era importada como uma mercadoria exposta à venda. E aí, então, a ideia de que uma menção ao juízo negativo de Platão sobre isso. Então, aquela valorização mercantil do saber ensinado pelo sofista e do seu processo de ensino está associada, portanto, a uma visão, digamos assim, uma visão humanista da vida humana, uma visão mais afastada da ideia de que o humano se subordina ao divino, e isso, de alguma maneira, também produz uma época na qual valores individuais devem ser associados a esses valores comuns representados pela cidade. Ou seja, não é tão simples, não é, dizer que o sofista se beneficia de uma época de grande valorização da política. Do político, entendendo por político aquilo que se refere a polis. Portanto, apenas do que é comum. É verdade, porque o homem se vê como parte de um comum. Mas ele não deixa em nenhum momento de pretender, neste comum, aspirar e satisfazer a seus interesses individuais. Em outras palavras, o sofista percebe muito rapidamente que na vida política os indivíduos querem poder, que os indivíduos querem, junto a seus pares, numa disputa pelo destaque, pelo sucesso na cidade, galgar os vários degraus que levam ao poder.
A retórica, numa época na qual as cidades são um lugar no qual as assembleias definem os destinos da cidade, o domínio da retórica pelo cidadão, que tem aspirações políticas e que tem desejos individuais de aspiração política, é fundamental. Né? O bom político será aquele que, entre outras coisas, souber persuadir a cidade, souber utilizar o discurso de forma persuasiva, de modo a obter junto aos seus pares, que são seus rivais, de certa forma, ou o respeito ou a submissão. Então, esse jogo entre o individual e o comum, né, é um jogo no qual o sofista se serve, se alimenta e o qual ele explora profundamente. Né? É desse ponto de vista que nós podemos compreender algumas teses atribuídas a Protágoras. Né? Claro que essa atribuição é sempre problemática, até certo ponto, como nós sabemos, por causa das fontes. Mas há duas teses atribuídas a Protágoras, na verdade, três teses que eu queria mencionar aqui. Não é? Uma delas, que é bem possível que seja protagoriana, não é? Que nos ajudariam a entender como é que um sofista é capaz de conceber a sua atividade de uma forma mais sofisticada e com justificativas teóricas, digamos assim, conceituais, em favor de sua atividade. O retrato platônico nos levaria facilmente a concluir por uma visão completamente inconsequente, vazia do ponto de vista teórico da sofística. Quer dizer, no platonismo, ou em alguns diálogos de Platão, em alguns, nós seríamos tentados a imaginar que o sofista é apenas um aproveitador que não vê o seu ensino como algo ao qual ele confere valor positivo, mas apenas uma maneira que ele tem de obter ganhos financeiros. Né? Protágoras, inclusive nos diálogos de Platão, como nós veremos, pode ter sido um sofista que soube ver a sua prática de ensino da retórica, sobretudo, como algo que resulta de uma visão de mundo, de uma certa visão da cidade, de uma certa visão do homem, que justificaria a seus olhos, pelo menos plenamente, o seu saber. Ou seja, o sofista seria capaz de dar ao seu saber um sentido mais forte e mais denso do que poderíamos imaginar a partir de alguns testemunhos. Uma primeira passagem, então, que nós poderíamos mencionar aqui é uma passagem de Diógenes Laércio, no seu livro 9 das Vidas dos Filósofos Ilustres, no começo do capítulo reservado a Protágoras, parágrafo 51, diz Diógenes Laércio que Protágoras, vejam que afirmação importante para entender a ideia de que o sofista está fortemente associado a uma valorização do humano em contraposição ao divino, e também porque alguns chegaram mesmo a dizer que a sofística é uma espécie de iluminismo grego. Né? Então, segundo o texto de Diógenes Laércio, nessa passagem, Protágoras teria dito o seguinte: sobre os deuses não posso dizer nem que existem nem que não existem, pois há muitos impedimentos para sabê-lo. A obscuridade e a brevidade da vida humana. Sobre os deuses não posso dizer nem que existem nem que não existem. Uma frase extremamente importante, porque com ela Protágoras não está dizendo que os deuses não existem, mas também diz que não podemos saber se existem. Claro que essa frase, se dita por Protágoras, possivelmente representou a proposta, digamos assim, de um afastamento das questões relativas ao divino, já que o divino, segundo essa frase de Protágoras, estaria, digamos assim, fora
do horizonte da capacidade investigativa do homem. Né? E aí, então, nós poderíamos ler essa frase como uma espécie de manifesto humanista, ou seja, como uma espécie de afirmação da necessidade pelo homem de voltar-se com mais atenção para questões propriamente humanas e não mais voltar sua atenção privilegiadamente para a questão da relação entre o homem e o divino. Diógenes acrescenta, parágrafo 52, essa é uma informação discutível, mas, enfim, é uma informação historicamente também possível, que por ter iniciado um dos seus escritos com esta frase, Protágoras foi expulso pelos atenienses, que queimaram os seus escritos em praça pública após recolher as cópias existentes na cidade. Então, isso é muito importante, é muito interessante. Na verdade, pode parecer à primeira vista estranho, porque a gente fica aqui dizendo que o sofista era uma personagem natural na cidade, que o ensino da retórica na cidade pelo sofista era algo que a cidade desejava, mas é preciso lembrar que esta ruptura com uma certa visão teocêntrica do homem não se dá da noite para o dia e que certamente há muita resistência com relação a isso. Sobretudo para o sofista da população mais do vulgo, digamos assim, né? Que certamente ainda é bastante fortemente influenciado pela religião. Então, é perfeitamente possível que em círculos mais aristocráticos da cidade, a atividade do sofista seja vista como algo extremamente positivo, e de fato era, e que em círculos mais populares da cidade, a atividade do sofista seja vista como algo deletério. Sócrates não deve ter escapado também desta tensão, não é? Tanto que é considerado também um sofista por muitos. Vejam, há, portanto, nessa frase uma interpretação antropocêntrica, digamos assim, da posição de Protágoras, que não precisa ser vista necessariamente como algo negativo, ainda que possa ter levado um juízo negativo de partes da cidade. Essa valorização do homem, em detrimento da dimensão divina, ela também pode nos proporcionar uma leitura da mais famosa afirmação atribuída ao sofista Protágoras, que é a célebre tese do homem-medida, da qual provavelmente vocês ouviram falar em algum momento, né? Essa tese é atribuída a Protágoras em duas fontes, também Diógenes Laércio, livro 9, parágrafo 51, e Platão, no Teeteto, diálogo Teeteto, a atribui a Protágoras em 152a. A formulação dessa tese é a seguinte: a afirmação: o homem é a medida de todas as coisas, das que são. Eu coloquei entre parênteses aí uma palavra, porque você pode entender o termo grego como significando tanto que, como significando como. Né? Então pode ser das que são. Que são,
Para as coisas que são, o homem é a medida para o fato de que elas são. Para as que não são, o homem é a medida para o fato de que elas não são. Ou então, das coisas que são, como elas são, isto é, resultado da medida humana. E das que não são, como elas não são, isto é, resultado da medida humana, de uma avaliação humana. Também vocês podem encontrar traduções para essa palavra como enquanto, né? O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. Também é possível pensar assim. Já houve uma porção de textos escritos para especular sobre qual poderia ser a melhor maneira de traduzir essa terminologia. Outra palavra que também tem uma tradução ambígua e polêmica é o próprio verbo ser, que também poderia ser traduzido por existir. Poderíamos dizer, o homem é a medida de todas as coisas, das que existem, que como existem, enquanto existem, das que não existem, que como enquanto não existem. Tá? Há uma série de teorias em torno dessa tese. Aqui o que nos interessa é, digamos assim, observar, em primeiro lugar, como esta tese pode ser lida de maneira, me parece, bastante natural, na mesma direção daquele elogio do humano em contraposição a uma subordinação ao divino, ou seja, dizer que o homem é a medida de todas as coisas, significa dizer, não é o Deus que é a medida de todas as coisas, ou seja, pode-se fazer uma leitura positiva dessa tese, se nós lembrarmos que ela pode ser a afirmação de uma elevação do humano enquanto humano, e não uma subordinação ao divino, já que, como nós vimos, sobre os deuses, segundo Protágoras, não podemos dizer se existem ou não, né? Desse ponto de vista, segue-se naturalmente que o homem é a medida das coisas. Quer dizer, como dirão mais tarde alguns, os critérios de avaliação sobre as coisas são o próprio homem. E aquilo que nós dizemos sobre as coisas, inclusive que e como elas são, deverão então estar pautados por valores e pontos de vista exclusivamente humanos e não mais explicáveis por uma referência fundamental ao divino. Esta é uma leitura possível da famosa tese do homem medida de Protágoras, né? De que então Protágoras, ao afirmá-la, estaria justamente fazendo uma espécie de elogio do humano em comparação com o divino. Esta frase pode também ser lida, vejam que há aí uma certa, eu diria, talvez uma ambiguidade deliberada, nunca saberemos porque esta frase, afinal, ela é transmitida indiretamente, nós não sabemos o contexto em que ela foi proferida ou escrita por Protágoras, mas reparem que a palavra homem, que também tem gerado muitas controvérsias de interpretação, ela permite tanto uma interpretação genérica, que foi um pouco esta que eu acabei de dar, ao dizer que esta frase é uma maneira de celebrar o humano em contraposição ao divino, portanto, a palavra homem aí, né? É o anthropos. Pode ser lida como a humanidade, o gênero humano, a raça humana, né? Os homens em geral, e pode ser lida também daquele ponto de vista individualista de que falava Jäger. Né? Cada homem é a medida de todas as coisas para si próprio. Essa diferença, ela não traz poucas consequências. E não é evidente que para Protágoras nós tivéssemos que escolher uma delas. Talvez não seja necessário apresentá-las em conflito.
talvez Protágoras tenha pretendido, de fato, e daí aquela ideia do Jäger de que há um jogo entre o individual e o comum, presente aí na prática do sofista, não é? Mas talvez esta palavra homem seja referente tanto à humanidade, talvez até ao homem enquanto um ser que vive em comunidade, portanto o homem enquanto cidadão de uma cidade, e talvez também ao homem enquanto indivíduo. Lembrando que a ambiguidade é uma característica que parece ter marcado a prática do sofista, né? O ser capaz de explorar a ambiguidade discursiva, essa frase permite, talvez de maneira deliberada, uma certa oscilação semântica, né? A interpretação, então, de que o homem, a palavra homem se refere ao gênero humano, está de acordo com essa visão antropocêntrica e humanista e iluminista, né, que tradicionalmente se atribui ao movimento sofístico, né? Mas a segunda, digamos, de que homem se refere ou a cada indivíduo ou ao indivíduo visto como parte de uma comunidade, ajudaria também a compreender porque esta é uma frase que justificaria o ensino do sofista. Essa frase pode ser lida talvez como parte de uma boa justificativa de Protágoras para a sua própria atividade sofística. Né? Por quê? Porque também aí se pode perceber uma espécie de, vamos dizer assim, usando a palavra num sentido muito simples, sem maiores conteúdos teóricos, uma dialética entre o individual e o comum. Né? Um jogo deliberado entre o individual e o comum. Por quê? Porque se cada homem é a medida de todas as coisas, e ao mesmo tempo a cidade e o gênero humano são a medida de todas as coisas, impõe-se que cada homem seja capaz de apresentar a sua própria medida das coisas a esta esfera mais comum que é a da cidade. Né? Ora, isto tem um interesse para nós, porque houve um filósofo, todos sabem qual é, que imediatamente leu esta frase como uma espécie de elogio do relativismo, como uma espécie de defesa de uma dissolução que lhe parecia muito perigosa de qualquer fixidez, tanto da linguagem, quanto, portanto, dos valores que essa linguagem deveria expressar. Isso nós percebemos de maneira bastante clara no Teeteto de Platão. Né? No Teeteto de Platão, nós vamos encontrar uma mobilização da tese do homem-medida atribuída a Protágoras, e essa tese do homem-medida atribuída a Protágoras, ela aparece no diálogo por causa de uma questão que é posta por Sócrates e por Teeteto, no seu diálogo, que dificilmente pode ser considerada uma questão do sofista. É uma questão platônica com toda certeza, e para que se possa dar uma resposta errada a esta pergunta, a esta questão, Sócrates, ao mesmo tempo em que encaminha essa resposta e mostra como é que ela deverá ser descartada, traz para a discussão sobre essa resposta a tese protagoriana do homem-medida. Né? Essa questão que é posta por Sócrates e Teeteto, e que leva a Teeteto a uma primeira resposta, é uma das questões fundamentais do platonismo. O que é episteme, né? O que é o conhecimento. Assim que a pergunta o que é episteme é posta por Sócrates a Teeteto, Teeteto responde que episteme é aesthesis, nós podemos traduzir por sensação ou percepção. Né?
questão é posta no início do diálogo. Ela vai ter 3 respostas ao longo do diálogo e todas elas serão consideradas insuficientes. O que é mais interessante, e ao mesmo tempo pode ser visto como surpreendente, é que imediatamente após Teeteto dizer episteme é aístese, Sócrates diz então, Teeteto, então você está se referindo à famosa tese de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. O que não é absolutamente óbvio. O que nos coloca diante de uma questão. Como é que Sócrates pode dizer, imediatamente após a resposta de Teeteto, você está, em outras palavras, afirmando o que Protágoras havia afirmado? Bom, esta é uma das passagens mais importantes do diálogo. Por quê? Porque, embora o diálogo não nos dê uma resposta à pergunta o que é episteme, ele faz uma associação entre 2 temas. Um tema socrático-platônico até a medula, que é o que é o conhecimento, e eu tenho sérias dúvidas de que esse fosse um tema que interessasse aos sofistas, responder à pergunta o que é o conhecimento. Claro, os sofistas propõem uma concepção de saber, mas certamente não tem uma concepção de conhecimento à maneira platônica, né? E uma associação imediata deste tema, que é um tema fundamentalmente socrático-platônico, a uma tese atribuída a um sofista. Platão quer nos convencer de que a tese protagoriana nos levaria a uma concepção de conhecimento na qual o conhecimento é idêntico à sensação. Quem conhece diálogos de Platão sabe que essa é uma tese que Platão não pode aceitar de jeito nenhum, uma tese abominável para Platão, que o conhecimento seja sensação. Ao contrário, nós sabemos que para Platão o conhecimento só pode ser obtido se produzirmos um afastamento da sensação. Não é? Por que então associá-la a Protágoras? Porque, ao associá-la a Protágoras, ao refutar a tese de que conhecimento é sensação, refutaremos também a tese protagoriana. Não é? Esta é uma peculiaridade da filosofia platônica. Por isso é que o sofista de Platão, ou seja, o retrato do sofista, tal como Platão elabora, não é um retrato neutro, não é um retrato de um historiador, é um retrato comprometido, né? É um retrato deliberadamente comprometido com um conjunto de questões. Quando Sócrates faz essa associação, ele produz um terreno no qual a polêmica vai se dar, que já é um terreno que interessa a Platão e que permite a Platão produzir a desqualificação do sofista. Né? Ora, isso não quer dizer, no entanto, que, ao fazer isso, Platão esteja de maneira fictícia e artificial fazendo uma associação entre a tese protagoriana e uma certa concepção de conhecimento. Isso quer dizer, provavelmente, que Platão vai explorar certas características da tese protagoriana que poderiam ser encontradas em Protágoras, de modo a que elas pudessem receber uma espécie de tradução epistêmica. Né? Elas são, no fundo, uma defesa de uma concepção sensualista do conhecimento, que é justamente o que interessa a Platão desenvolver aqui. Na realidade, Platão estaria tentando refutar Protágoras pelo fato de ele não concordar com a tese consagrada dos sofistas, né? Sim. Então, isso. Agora, para desqualificar o saber dos sofistas, é preciso, de certa maneira, trazê-lo para um terreno propício à própria desqualificação platônica, que interessa a Platão. Né? Professor, só um comentário. O professor Lins, que escreve História da Matemática, dentro da Unicamp lá, e quando ele vai falar do homem medida, ele diz que literalmente o homem era medida. Você mediu uma torre em 6 homens, por exemplo, em 5 homens, de que isso seria até um caldo cultural anterior ao Protágoras. Então, ele até faz uma certa ironia, ele diz,
quem sabe a gente tirasse menos consequências da frase do Protágoras se a gente lembrasse que ele era uma medida plástica, né? Isso relativiza o Protágoras? Assim, Então, isso só mostra que o Protágoras certamente sabe disso, e explora isso. Veja, das coisas que são como são, e das que não são, que não são como não são. Ou seja, todas as coisas. O que importa aqui é que não se trata apenas de medir a altura de uma torre, mas são todas as coisas. Isso não quer dizer que Protágoras, então, esteja dizendo algo absolutamente inédito, quando diz que o homem é medida. Mas ele diz algo que ele sabe que é extremamente polêmico, quando diz que ele é medida de todas as coisas. Porque se todas as coisas incluem o justo, o bom, o belo, né? Por isso que Platão e Sócrates têm, de alguma maneira, que polemizar com os sofistas, porque eles estão adentrando um terreno que é o terreno da ética, para o qual certamente não se trata de falar de medida nesse sentido espacial, né? Já que ele perguntou, não parece estranho que Platão tenha escolhido a dedo alguns sofistas para fazer a sua crítica, quando ele falou que existia sofistas de todo tipo, né? Apesar de estarem viciados ao uso da palavra e a educação está mais voltada para que eles usassem bem a palavra na mocidade, eles ensinavam várias coisas, Sim. né? Então, Pitágoras, né? Ele entra nessa característica feita de andarilho, de estar em cidades com baixo, de conhecer o país Egito, ensinava matemática. Não há, engraçado que não há nenhuma crítica de Platão com relação a Pitágoras, né? Mas Ele olha, também aí- cobrava pela exaustão. Não sei, no caso de Pitágoras, se há alguma informação segura sobre isso. Os egípcios também. Agora, no caso de Pitágoras, por que Pitágoras não poderia ser encarado como um sofista à maneira de um Protágoras, de um Hípias, de um Pródico, etc.? Porque no caso de Pitágoras teria havido, aliás, Platão no Teeteto vai nos apresentar daqui a pouco uma informação que eu vou explorar, que é extremamente importante e mostra como o retrato de Protágoras é um retrato construído por ele. Pitágoras teria desenvolvido uma seita e teria feito uma distinção entre um ensino secreto, um saber que deve ser transmitido a poucos, e alguma coisa diferente disso. A ideia de um saber que deve ser transmitido secretamente a um grupo de indivíduos apenas, contraria fortemente o elogio que o sofista faz à publicidade e da ideia de que qualquer um que tenha dinheiro, evidentemente, pode ter acesso ao saber. Né? É estranho, porque mesmo tendo sido uma seita, os ensinamentos sobre a matemática do cara não são de crenças, assim, Religiosas, várias delas. Sim. De número, a associação Sim. da ideia de justiça com número, né? Sim. Isso Então, tudo, não volta para isso. não criticamente, ele não tem nenhuma razão para fazer a crítica disso. Aliás, ele foi influenciado por pitagorismo. Alguns até dizem, Aristóteles chega a dizer que no fim da vida ele teria desenvolvido uma teoria das entidades matemáticas, formas de números, que teria sido uma espécie de guinada pitagórica. Alguns personagens importantes dos diálogos, o Fédon, por exemplo, Símias e Cebes, são pitagóricos. Né? Pitagorismo para Platão não pode ser confundido com a sofística. O pitagorismo é uma doutrina religiosa, é um modo de vida que segue preceitos rígidos, de ética, inclusive, o que se pode comer, o que não se pode comer, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Então ele não tem uma associação, não teria uma associação com a sofística tal como Platão havia. Então, no Teeteto, após fazer esta associação, Teeteto evidentemente pergunta, mas Sócrates, o que é que você quer dizer com isso? E aí então Sócrates explica o que ele quer dizer com isso. E a explicação que ele dá
para a equivalência entre aquela tese de que conhecimento é sensação e a tese protagoriana consiste numa espécie de leitura relativista da tese protagoriana no sentido mais individualista da ideia. Nessa interpretação que é dada nesse momento do diálogo, o homem aí é cada homem. Cada homem é para si a medida das coisas que são para ele. Né? Então, as páginas imediatamente a seguir dessa passagem, nelas, Sócrates então mostrará que para cada indivíduo uma mesma coisa aparece de modo diferente. E que ao aparecer de modo diferente, ela é para ele de modo diferente. Veja, o que essa descrição da doutrina faz não é dizer que existe uma coisa e que esta coisa, sendo sempre o que ela é, se manifesta para indivíduos diferentes, em circunstâncias diferentes, de modos diferentes. Ele diz que, como coisas aparecem diferentes para os indivíduos, elas são diferentes para indivíduos. O que significa que a própria coisa não é uma própria coisa. É uma redução do ser da coisa para o aparecer para desta coisa. O exemplo que é dado ali nesse momento é o exemplo do vento. Né? Sócrates pergunta a Tieteto: o vento aparece frio para alguém e este mesmo vento pode aparecer quente para outra pessoa. Um exemplo banal. Uma rajada de ar produz frio num indivíduo e não produz frio num outro indivíduo. E aí Sócrates pergunta: e o que é o próprio vento? A resposta: não há o próprio vento. O vento é frio para aquele em relação ao qual ele produz frio, e é quente para aquele em relação ao qual ele não produz frio. Significa, portanto, vejam como aqui está se produzindo uma outra associação também que a historiografia depois comprou facilmente, entre uma certa visão heraclitiana de Protágoras, né, e a tese do homem-medida. Porque eu posso dizer que o vento é ao mesmo tempo quente e frio. Por quê? Porque ser agora é apenas aparecer para. Se ele aparece frio para mim e quente para você, ele é ao mesmo tempo quente e frio. E ele não é um vento. Ele não é o que Platão gosta de chamar de o vento por si mesmo. Né? Trata-se, portanto, de uma espécie de esvaziamento de uma visão, vou usar um termo um pouco anacrônico, de uma visão substancialista da realidade. A realidade não é substancial, ou seja, as coisas, tais como nós as imaginamos, como coisas que têm um ser próprio independente de nossa percepção delas, estas coisas, segundo a teoria protagoriana, tal como lida por Sócrates no Tieteto, não são. O que elas são é o que elas aparecem para cada um. Né? E Platão, então, nas páginas 152a-c, justamente na sequência aqui da formulação da tese de Protágoras, vai nos dizer, dar o exemplo do vento, né, para nos fazer esta observação. Olha, essa posição da teoria do homem-medida, imediatamente a seguir, diz Platão, ela é, no fundo, baseada naquilo que, segundo Sócrates, Protágoras ensinava em segredo a alguns de seus discípulos. E esta ideia de que Protágoras ensinava em segredo já é uma ideia altamente suspeita, né? Porque isso não é muito condizente com a ideia, com a sofística de um modo geral. O que é essa doutrina secreta que é desenvolvida em 152c, 157b? É, afinal de contas, a teoria de que tudo é movimento. Tudo, nada, diz literalmente o texto, nada é, tudo vem a ser. Não é? É uma teoria que, segundo Protágoras, segundo Sócrates narra a partir da opinião de Protágoras, era defendida já por Homero,
por Empédocles, por Heráclito e, com exceção de Parmênides, por todos os outros pensadores. Tudo está em constante mudança. Nada é, tudo vem a ser. E aí Platão, então, na minha opinião, inventa, imagina de maneira brilhante uma doutrina de uma sofisticação notável. Platão dirá que a tese de que tudo é movimento, que ele atribui a Protágoras, significa o seguinte, que no momento em que temos uma percepção qualquer, por exemplo, eu tenho agora uma sensação na qual eu, como um indivíduo, recebo de uma realidade que me ultrapassa o efeito da produção de uma sensação. Portanto, existe o eu, que sou receptor, existe uma realidade com a qual eu tenho um contato, produz-se nessa interação uma sensação. Esta sensação contém nela alguma coisa que vem dessa realidade e que me diz essa realidade tal como ela é. É o que nós chamamos mais tarde de doutrina das ideias, doutrina da representação, etc. Segundo a teoria protagoriana, nada disso é. Tudo isso é apenas movimento e que o que está acontecendo neste momento é uma ilusão. A ilusão da fixidez, produzida pelo fato de que eu sou apenas movimento, de que o que está aí é apenas movimento e que esses movimentos, quando estão num ritmo adequado entre si, de alguma forma se interagem entre si e momentaneamente se produz uma sensação na qual, aparentemente, eu, como um ser fixo, a realidade, como um conjunto de seres fixos, produzem uma sensação como um intermediário. Tudo isso, diz essa teoria, é apenas um momento fugidio no qual diferentes movimentos que se dão em ritmos diferentes se aproximam e interagem entre si. Notável a teoria. A teoria de uma modernidade muito grande. Ora, o que isso significa? Significa que não há propriamente ser. Porque quando eu digo ser, inclusive quando eu digo eu, segundo essa teoria, eu estou apenas usando uma palavra que tem uma designação com função de fixar alguma coisa que de fato não é fixa. Porque eu sou apenas um momento no qual este movimento se junta a um outro movimento e esta junção produz momentaneamente um momento fixo no qual o movimento que está aqui passa a ser visto como aquele que sente, o movimento que está ali como sendo visto como aquele que é sentido e o intermediário como uma sensação. Mas, de fato, diz essa teoria, não há nada fixo. Isto é uma exacerbação da ideia de que tudo é movimento. Nem Heráclito teria ido tão longe quanto essa teoria protagoriana. Porque na teoria protagoriana, segundo essa teoria, a própria linguagem que é usada de maneira ilusória para fixar é um grande erro. Ou é uma grande ilusão. A palavra eu, que eu estou usando neste momento, segundo a teoria atribuída a Protágoras, tenta fixar aquilo que não é fixo, porque eu não sou fixo, eu venho a ser. E em alguns momentos este vir a ser reúne-se a um outro vir a ser por causa dos ritmos semelhantes entre esses dois vir a ser, e aí produz-se momentaneamente a sensação, aquele que sente aquilo que é sentido. Mas tudo isso é fluido, tudo isso vai. Né? Notável a teoria, notável. Mas tudo é ilusão, de acordo com essa teoria, né? Não tem nem palavra usar agora. Qualquer palavra que você usar será ilusória, segundo essa teoria. Então, Só é possível usar bem o gerúndio, segundo essa teoria. Porque o gerúndio é um tempo verbal que mais bem expressa um movimento. Então, vou usar. Então, os seres que estariam recebendo esse movimento estariam sentindo, por exemplo, o que ele está falando, né? Então, eu estou ouvindo. E posso estar recebendo de acordo com a minha medida. Eles com a medida deles. Mas
um fato é inegável que todos estão ouvindo, como o senhor fala. Então, não teria um furo aí nessa... Não existem todos, e não existe eu. Certo, mas o fato, assim, a sensação, mesmo que ela seja sentida por quem a recebe de uma maneira muito particular, né, o fato, pelo menos, de que mais de um ouve, não é um fato objetivo? Então, segundo essa teoria, veja, essa teoria diz o seguinte, não há fatos objetivos. Nesse momento, por exemplo, quando você fala comigo, e tem diante de si uma série de outras pessoas, tudo isso é apenas movimento. Movimento aqui, veja, não é movimento local, não é do deslocamento, é um movimento qualitativo, a mudança. Mudança, alterações. E que esse estado de fixidez relativa que nós somos capazes de identificar, a ponto de que você possa dizer de mim, você, e eu possa dizer de você, você, né? Tudo isso são apenas movimentos que momentaneamente se relacionam. Portanto, é uma espécie de metafísica do movimento. Uma doutrina não observável. Não é uma doutrina, é uma teoria altamente especulativa. Né? Agora, isso permite a Protágoras, segundo o texto do Tieteto, fundamentar a tese de que o ser das coisas de tal maneira é apenas ilusório, de tal maneira se reduz ao aparecer, que nem mesmo coisas há. Né? E que, portanto, a própria linguagem, quando usada, é usada de maneira inadequada. Coisa, eu, tu, tudo isso são maneiras de fixar aquilo que não pode ser fixado. Por isso é que essa teoria dificilmente poderia ser atribuída ao próprio Protágoras. Ela possivelmente é criada por Platão para dar à tese protagoriana um preenchimento teórico que interessa a Platão para que ele possa encaminhar a sua questão. Né? Que ele depois possa mostrar como é que ela pode ser refutada. Né? Ela na minha opinião, ela não pode ser, ela só pode ser uma teoria inventada por Platão. E aí o indício importante é essa ideia de que Protágoras ensinava secretamente essa teoria. Que não é uma atitude típica do sofista. O sofista não tem ensino secreto. Ao contrário, o sofista depende da exibição. O conceito de exibição é o conceito fundamental da sofística. O conceito de, não de demonstração, mas de exibição. O sofista exibe-se a si próprio. Então a ideia de um ensino secreto, ela é muito, muito suspeita, né? Mas por que ela é desenvolvida aqui por Platão? Para levar às últimas consequências dessa ideia do relativismo. De que o vocabulário do ser e da fixação envolvida no vocabulário do ser é ilusório. E de que ser nada mais é do que aparecer para. Né? Bom, essa teoria, então, que é desenvolvida de 152c a 157d, vai permitir mais tarde que Sócrates e Tieteto mostrem como é que a teoria protagoriana se torna refutável. Por que ela se torna refutável? Há duas razões, basicamente, que vão ser apresentadas em 172e e 179b. Que não é o que nos interessa mais aqui. Eu vou apenas mencionar que o que nos interessa aqui é perceber como é que o Protágoras do Tieteto se serve dessa teoria. A teoria vai ser refutada de duas maneiras. Em primeiro lugar, levada ao pé da letra, ela inviabiliza qualquer noção de saber. E isso não interessaria ao sofista, porque o sofista se propõe na cidade como detentor de um saber. Por isso é que se costuma dizer que esta refutação é uma espécie de autorrefutação. Né? E em segundo lugar, não é verdade que não haja saberes. Todos reconhecemos a respeito de uma série de assuntos que há indivíduos que possuem determinado saber e que inclusive são capazes de prever o futuro sobre esses saberes. São capazes de se comportar de modo a saber o que acontecerá. O que mostra
que essa mudança contínua das coisas não seria suficiente para eliminar um certo tipo de saber na cidade. Por exemplo, o médico. É o exemplo que Sócrates dá. Todos reconheceriam no médico alguém que detém um certo saber sobre as coisas da medicina que outros indivíduos não possuem. Se Protágoras tiver não é possível que haja médico ou medicina, porque não é possível que haja um saber. Porque o saber exigiria a possibilidade de falar das coisas de uma maneira relativamente fixa, inclusive a ponto de fazer previsões. Se eu digo, por exemplo, se eu sou um médico e digo, se você tomar o remédio X, você curará a doença Y, e digo isso no futuro, é porque eu sou dotado de um certo saber sobre a relação entre o remédio X e a doença Y, obtido no passado, que me permite propor, receitar o remédio X para a doença Y. Diz Sócrates, Sócrates e Tieteto concluem, todos reconhecem, portanto, que não se pode equiparar todos os homens como medida das coisas medicinais. Portanto, há um saber sobre a medicina. E isso inviabiliza a tese protagoriana. E, por outro lado, também a tese protagoriana, como nós vamos ver, Protágoras propõe e diz que a partir dela ele mesmo justifica o seu saber, levada ao pé da letra, ela não poderia mais justificar nenhum tipo de saber. A própria tese de que o homem é a medida de todas as coisas, tal como ela foi desenvolvida no Tieteto, ela também é apenas um aparecer para Protágoras. E Protágoras não pode propor que ela é uma tese verdadeira. Porque não há mais tese verdadeira. Porque a linguagem não mais pode ser usada de maneira fixa. Porque não há nada real fixo que possa ser dito pela linguagem. Ou seja, aqui é que se cai na famosa tese da autorrefutação do relativismo. Se tudo é relativo, inclusive a afirmação de que tudo é relativo é relativa. Se a afirmação de Protágoras é a de que o homem é a medida de todas as coisas, das que são, das que não são, esta mesma tese é apenas uma tese que faz sentido para Protágoras enquanto medida de todas as coisas para ele próprio. Está claro? Então, Protágoras vai propor que esta tese é verdadeira, mas o próprio conteúdo da tese elimina que ela possa ser verdadeira, porque ela suprime a possibilidade de qualquer afirmação verdadeira, num sentido forte e rigoroso da palavra verdade. É nisso que vai dar a posição protagoriana, tal como ela foi desenvolvida no diálogo por Sócrates e Tieteto. Olha, mas na verdade, o que interessa aqui para nós, depois de conhecer o contexto da afirmação da tese, de entender até onde Platão a leva, o que é importante é tentar compreender como é que Protágoras poderia extrair desta tese um certo saber. Porque Protágoras aparecerá no diálogo, ele aparecerá fazendo a famosa apologia de Protágoras. Sócrates diz, num dado momento do diálogo, que se Protágoras estivesse aqui conosco, provavelmente ele diria o seguinte. E aí vem toda uma longa fala atribuída a Protágoras. Protágoras aqui é uma personagem fictícia, evidentemente, mas que vai ser capaz, no diálogo, de explicar como é que é possível que, num mundo regido pelo aparecer, num mundo totalmente relativizado, num mundo onde ser é reduzido a aparecer para, o sofista ainda pretenderia deter algum tipo de saber. Então é um trecho que eu gostaria de citar e comentar, porque ele aparece como uma espécie de fundamento do ensino do sofista. E possivelmente uma parte do que é dito aqui não é invenção de Platão. Eu tenho fortes convicções de que essa teoria metafísica do movimento absoluto, do uso da linguagem como um uso ilusório, de que isso é uma produção platônica emprestada a Protágoras para dar à tese protagoriana um fundamento teórico. Mas não
o que é atribuído a Protágoras aqui agora. Vejam, por isso que é importante notar que nesse momento Sócrates diz, Protágoras diria o seguinte. O próprio Sócrates agora coloca na boca de Protágoras uma série de afirmações. Então, nós estamos aí em 166D, 167D. Eu vou ler aqui a partir da tradução do Carlos Alberto Nunes. Da Universidade Federal do Pará. É a única tradução completa dos diálogos de Platão feita no Brasil, pelo que eu sei. Talvez até em língua portuguesa em geral. Então, nesse momento, então, Protágoras começa a falar no diálogo. Né? Sócrates e Teeteto, Sócrates a Teeteto, bem, vamos ver o que Protágoras teria a nos dizer sobre essa doutrina. Né? E aí, então, diz Protágoras, insisto em que a verdade, a palavra verdade aí, então, usada por Protágoras no diálogo, em que a verdade é tal como eu escrevi, a saber, cada um de nós, vejam, como a formulação da tese agora já é bem mais precisa, cada um de nós é a medida do que é e do que não é. Antropos virou cada um de nós. É uma interpretação individualista da tese e que leva a um relativismo. Cada um de nós é a medida do que é e do que não é, e que um dado indivíduo difere de outro ao infinito, precisamente nisto, de serem e de aparecerem de certa forma as coisas para determinada pessoa e de forma diferente para outra. Protágoras vai sempre usar o verbo ser e o verbo aparecer juntos aí, porque ser se transformou em aparecer. Né? Então, insisto em que a verdade é tal como eu escrevi. Ao falar da sua tese como verdade, Protágoras prepara o caminho da sua própria refutação. Porque o conteúdo da tese dele não permitiria a ele dizer que ela é uma verdade. Aí ela se torna autorrefutativa. Né? Cada um de nós é a medida do que é e do que não é. Um dado indivíduo difere de outro ao infinito, precisamente nisto, serem e de aparecerem de certa forma as coisas para determinada pessoa e de forma diferente para outra. Quanto à sabedoria e ao sábio, eu dou o nome de sábio ao indivíduo capaz de mudar o aspecto das coisas. Há uma sabedoria, aí é que entra a parte mais importante para nós aqui, porque nós podemos entender que o que Protágoras agora defende é uma certa visão de saber que é possível à luz desta visão totalmente relativizada das coisas. O que é o sábio? É aquele indivíduo capaz de mudar o aspecto das coisas. Vejam, o que significa mudar o aspecto das coisas? Significa mudar a maneira como as coisas aparecem para nós. Né? Fazendo ser e parecer bom para esta ou aquela pessoa o que era ou lhe parecia mal. Sábio é aquele que possui a capacidade de fazer ser e parecer bom para um indivíduo aquilo que lhe era e parecia mal. Há um aparecer para um indivíduo e esse aparecer pode ser mal. Pode, como diz o texto na sequência, pode lhe ser nocivo. Eu não posso dizer se a coisa ela mesma é boa ou má, porque afinal de contas a coisa ela mesma agora está objeto de um esvaziamento, mas eu posso, de alguma maneira, transformar o efeito nocivo que esse aparecer produz no indivíduo num efeito útil ou num efeito bom. Isso é o que significa mudar o aspecto das coisas. No domínio da paideia, diz Protágoras, no domínio da educação, cumpre passar os homens do estado pior para o melhor. O que é a educação?
neste mundo relativizado é a capacidade de fazer com que o aparecer para um indivíduo se torne de ruim em bom, se torne de pior para melhor. Reparem, não se fala mais da coisa, mas se fala do aparecer para alguém de uma eventual coisa. Ora, o médico, diz Protágoras, consegue essa modificação por meio de drogas, de remédios. O que faz o médico, segundo a teoria protagoriana? Faz com que um certo aparecer que é nocivo para o indivíduo passe de nocivo para bom, na esfera do corpo e da saúde, mediante o uso de remédios. O sofista, diz aqui o texto, os sofistas, né? Então, reparem que há agora uma introdução do saber do sofista. O sofista o faz com logos. O sofista pode, então, ser comparado ao médico. Vejam que, quando Protágoras dá o exemplo do médico, ele também está preparando a refutação futura da sua teoria. Porque Sócrates e Teeteto vão justamente usar o exemplo do médico para mostrar, então, há um saber na cidade. Mas aqui, Protágoras está lançando mão do médico, e é bem possível que, de fato, Protágoras tenha se apresentado como uma espécie de médico na sua esfera de ensino. Assim como o médico age no corpo, produzindo um estado útil e benéfico a partir de um estado nocivo, mediante o medicamento, o sofista é aquele que também produz, possivelmente ele diria, na alma, já que o sofista se apresenta como alguém que ensina a alma, esta passagem de um estado nocivo para um estado saudável ou útil. O remédio do sofista é o logos, o remédio do sofista é o discurso. Reparem que o vocabulário usado aqui é o vocabulário do estado pior para o estado melhor. E Protágoras, então, agora, vai justamente mostrar que o sofista, para, na sua esfera, fazer a passagem do nocivo para o útil, não precisa fazer uma distinção entre verdadeiro e falso. De fato, a tese protagoriana eliminaria a possibilidade de dizer o que é o verdadeiro e o falso, já que o ser nada mais é do que o aparecer para cada um. Ele diz então, nunca ninguém pode levar quem pensa erradamente a ter representações verdadeiras, pois nem é possível ter representação do que não existe, nem receber outras impressões além das impressões do momento, que são sempre verdadeiras. A teoria protagoriana pode ser expressa desse modo. Tudo é verdadeiro. Por quê? Porque tudo é verdadeiro para quem tem a representação. Bom, se tudo é verdadeiro, nada é verdadeiro, no sentido que Platão gostaria de dar a esta expressão. Né? Cada aparição de uma coisa é verdadeira para aquele que a tem. Portanto, nenhuma representação da realidade é falsa em si mesma. Todas são verdadeiras. Portanto, não é possível fazer alguém que tenha um juízo errado passar a ter um juízo verdadeiro, porque não há juízo falso. Não há falsidade mais. O que afirmo é que se um indivíduo de má constituição de alma tem opiniões de acordo com essa disposição, com a mudança apropriada passará a ter opiniões diferentes. Opiniões essas que os inexperientes denominam verdadeiras. O vocabulário da verdade, no fundo, em distinção à falsidade, é um vocabulário do inexperiente. Porque o inexperiente é aquele que não conhece a maneira como de fato as coisas são. Ou seja, movimento. Apenas movimento. Né? O inexperiente, no fundo, vejam, o que Protágoras está dizendo é que todos aqueles que afirmam que existe uma verdade que pode ser descoberta no meio da falsidade e que podemos, portanto, distinguir um discurso como verdadeiro de outros discursos como falsos, ele chama de inexperiente, porque acredita na existência de uma realidade imutável que pode ser objeto de um conhecimento.
Quando, na verdade, o que se pode fazer, né, é levar um indivíduo de má constituição de alma, portanto, se impõe aí uma tarefa educativa, que é a transformação desta má constituição da alma numa boa constituição da alma, é levar um indivíduo de má constituição da alma, que tem opiniões de acordo com essa disposição má, a sofrer uma mudança apropriada para opiniões relativas a uma nova constituição, uma nova disposição de alma. No meu modo de pensar, diz Protágoras, estas opiniões diferentes, que não são as opiniões relativas a uma má disposição da alma, elas serão melhores do que as primeiras, mais verdadeiras, nunca. Vai? O sofista, então, é aquele que detém um certo uso do logos, que permite ao indivíduo sair de uma certa constituição de alma, que o leva a ter certas opiniões, para uma outra constituição de alma, uma nova disposição de alma, que o leva a ter outras opiniões. A passagem do primeiro tipo de opinião para o segundo, diz Protágoras, não é a passagem de opiniões falsas para opiniões verdadeiras. É a passagem de opiniões piores para opiniões melhores. Não é? Vejam que o Protágoras aqui, desse diálogo, é suficientemente perspicaz para tentar defender a tese da relatividade da verdade, portanto, da impossibilidade de uma distinção entre verdadeiro e falso, sem com isso perder a possibilidade de um outro tipo de distinção entre o pior e o melhor, que permita a ele apresentar-se como detentor de um saber que confere a maneira para passar do pior para o melhor. É um relativismo que não suprime uma sabedoria. É um relativismo que não suprime a posse de um saber que pode ser ensinado. Quanto aos sábios, se ocupam com o corpo, consideram os médicos, como havia sido dado o exemplo. O médico é aquele que é capaz de produzir no corpo a passagem de um estado pior para um estado melhor. Em relação com as plantas, eu os chamo de agricultores. O agricultor é aquele que é capaz de produzir um estado melhor a partir de um estado pior para o objeto do seu saber. O que afirmo é que estes últimos, os agricultores, trocam os estados nas plantas, ou seja, produzem nas plantas a passagem de um estado pior para um estado melhor, quando estas adoecem. Trocam nas plantas, quando estas adoecem, as sensações perniciosas, ou seja, as sensações nocivas, por sensações benéficas e sadias. E ele acrescenta que é justamente como procedem os oradores sábios e prudentes. Aí aparece então a relação entre o sofista e a oratória e a retórica. O orador Sofós e Agatós. Fazendo parecer justas às cidades as coisas boas em substituição às más. O orador na cidade é aquele capaz de mudar o aspecto das coisas más, de modo a que elas pareçam à cidade coisas boas. Assim como o médico transforma o estado nocivo em estado saudável no corpo. De fato, reparem aqui que, ao mesmo tempo que se refere a cada um, ele introduz agora um parecer justo à cidade. Há um relativismo individualista, mas há um relativismo também na esfera da cidade. De fato, tudo o que parece belo e justo para cada cidade, continua sendo para ela isso mesmo, belo e justo, enquanto assim julgar. Há, portanto, uma opinião na cidade sobre o que é belo e justo. Esta opinião, diz Protágoras, não é verdadeira, porque não é possível que uma opinião seja verdadeira. Mas ela é, enquanto assim julgar a cidade, a opinião do que vem a ser o belo e o justo. Porém, o sábio, e agora vejam, o sábio aqui, o termo é Sofós.
Né? Sofós. Protágoras, portanto, vê os sofistas como um sofós. Essa distinção entre o sofista e o sábio não é uma distinção que Protágoras julga irrelevante. Né? Porém, o sábio faz ser e parecer benéfico o que até então era pernicioso às cidades. Pela mesma razão, o sofista capaz de educar seus discípulos desse modo, ou seja, capaz de educar os seus discípulos de modo a que eles sejam capazes de fazer parecer belo e justo aquilo que não parecia belo e justo, né? É sábio e merece ser muito bem pago por essas cidades e por esses indivíduos depois de terminado o seu ensino. Neste sentido apenas é que uma pessoa será mais sábia do que outra, sem que ninguém possa formar opiniões falsas. Há, portanto, um saber na cidade, embora não haja uma verdade na cidade. Platão está aqui construindo de tal maneira a teoria protagoriana que se torna possível por ela negar a existência de uma distinção forte entre verdadeiro e falso, que é fundamental para a ideia de retórica, porque a retórica é justamente aquilo a partir do qual pode se chamar de verdadeiro ou falso qualquer coisa. Né? Então, essa teoria do relativismo, que é atribuída a Protágoras, essa metafísica do movimento, fundamenta a tese do homem-medida. Essa tese do homem-medida, ela é interpretada, seja como uma afirmação de um relativismo individualista estrito, para cada um o que lhe parece verdadeiro é verdadeiro, portanto, não há falsidade, porque a falsidade suporia uma verdade absoluta, né? Permite uma interpretação em nível de cidade, porque cada cidade também possui um parecer justo e belo sobre as coisas, e permite a afirmação de um certo tipo de saber que não é a posse de uma verdade, porque não mais há uma verdade, mas é a posse de uma capacidade de educar os indivíduos de modo a que eles sejam capazes de fazer com que aquilo que pareça não justo e não belo na cidade passe a parecer justo e belo na cidade. Aquele que é capaz de tornar um estado nocivo num estado saudável, algo pior em algo melhor. Né? Em outras palavras, esse saber é aquele que detém o orador justo e bom. Nesse momento, então, Protágoras justifica o seu saber como um saber de ensino da retórica na cidade. Aqui agora, né, que a construção dessa civil-episteme protagoriana, assim, é tão sofisticada, é bastante sofisticada também. Não usaria o termo episteme aqui para Protágoras. Você pode usar sofós, né? Há um sábio, e ela é sofisticada. Veja, o próprio Platão, ao trazer ao diálogo nesse momento esta personagem de Protágoras, que faz a sua própria defesa, isso tudo aqui, nós podemos ser tentados a imaginar que Platão apenas coloca tudo isso na boca de Protágoras. Nós não podemos esquecer que os diálogos de Platão, assim como qualquer construção, como as tragédias, como as comédias, deve obedecer a uma certa verossimilhança. Então, muito provavelmente, Protágoras defendia a ideia de que o sofista é uma espécie de médico de almas. Como alguém que é capaz de produzir no seu aluno um estado benéfico a partir de um estado nocivo anterior. E que isso pode ser feito sem a necessidade de afirmar a existência de uma verdade absoluta. Por quê? Porque o saber que o sofista ensina é o saber da retórica. E a retórica não é verdadeira ou falsa. A retórica não ensina a descobrir a verdade em detrimento da falsidade. A retórica ensina a fazer parecer verdadeiro o que até então parecia falso. E o bom orador pode hoje produzir um discurso que faça parecer verdadeiro
aquilo que na semana passada ele tentou fazer parecer falso. Né? Em outras palavras, a retórica é um saber que não precisa de uma verdade e de uma falsidade, e ao contrário, o que Protágoras fez foi mostrar que o saber da retórica é o único saber possível num mundo totalmente relativo. Num mundo em que ser e parecer são a mesma coisa. Num mundo onde não há juízo falso. E provavelmente Protágoras deve ter defendido uma justificativa do seu saber nesses moldes. Ainda que ele não tenha produzido essa teoria maravilhosa do movimento total, dos ritmos de movimento que se encaixam e produzem ilusoriamente a sensação da fixidez. Duvido que ele tenha chegado a esse ponto. Isso me parece muito mais criação do gênio platônico do que propriamente de Protágoras. Mas que ele deve ter defendido essa tese nesses moldes, e ele deve ter tido uma teoria da sofística, digamos assim, a sofística como um saber positivo, que justifica inclusive a cobrança de dinheiro por ele, isso me parece fora de dúvida. Né? Então, a associação entre a sofística e a retórica é uma associação teórica e conceitual relativamente forte. Há uma razão de ser para a existência da proposta do saber, do ensino da retórica pelos sofistas. Essa razão de ser está fortemente associada a uma visão da verdade que está sendo relativizada na cidade. Então, aquele movimento de desvalorização do humano, de enfraquecimento do humano como medida, de enfraquecimento do divino como medida, e de fortalecimento do humano como medida, pode ter perfeitamente levado, e isso de maneira extremamente positiva na cidade, a uma relativização dos valores, a um debate sobre o que é bom, o que é justo, o que é belo. O sofista e a retórica são uma espécie de resultado natural desse debate. Platão, evidentemente, quer que nós vejamos tudo isso de maneira crítica. Mas mesmo ali onde ele faz a sua crítica, ele constrói a posição do seu adversário de uma maneira que nos permite compreender mais ou menos o que ela teria sido. Né? A sofística é um saber que ensina a mudar o aspecto das coisas. É um saber que ensina a fazer a coisa parecer de um modo tal que, de um parecer nocivo, se tem um parecer útil. Agora, reparem como isso permite uma leitura também individualista, naquele sentido de Jäger. O bom orador na cidade é aquele que é capaz de fazer com que uma determinada tese qualquer, que parece à cidade nociva, passe a parecer à cidade como útil. Suponha que um político qualquer na cidade queira convencer os seus concidadãos de que a cidade deve entrar em guerra com a outra cidade. E que há uma opinião geral na cidade que não se deve fazer isso. O sofista é aquele que ensina o indivíduo a mudar um aspecto dessa tese, ou seja, a fazer com que ela deixe de parecer à cidade como uma tese negativa e fazer com que ela pareça como uma tese positiva, de modo a persuadir os cidadãos de que se deve sim fazer guerra contra outra cidade. Bom, o nome que nós damos para isso é persuasão. É o nome técnico da retórica. Né? Ora, assim como um médico quer que o corpo deixe de ficar num estado nocivo e passe no estado são, o orador é aquele que é capaz de mudar a constituição da alma daquele para o qual haverá o parecer dessa tese. O que é mudar a constituição da alma? É produzir no seu interlocutor, na sua audiência, um patos positivo em relação àquela tese, preparando a sua persuasão. Né? Ora, um bom orador será capaz, então, de convencer a sua audiência de que, ao contrário do que lhe parecia, deve lhe parecer que devemos fazer guerra com aquela cidade. Isto está sendo chamado por Protágoras aqui no Teteto de um saber que o sofista é capaz de produzir nos seus ensinados, nos seus estudantes. A persuasão é a produção de fatos na plateia. Mas a persuasão, ela realmente, pode dizer que ela realmente é efetiva quando essa plateia age conforme esse fato, quer dizer, persuasão de indução à ação, ou
não. Então, é um tipo de interpretação do conceito de persuasão. Porque eu já li algumas coisas, alguns textos, que separam a noção de persuasão da noção de convencimento, que seria mais associada à ideia de verdade, é uma linha específica? Não sei. Claro, você sempre pode dizer o seguinte: nós só sabemos com certeza se o indivíduo foi persuadido de que deve agir de um determinado modo, se ele agir daquele modo. Podemos dizer que isso é um critério para saber se de fato aconteceu. Agora, para o orador, além de... O orador não quer apenas persuadir a sua audiência de executar a ação X. Ele quer também produzir um patos favorável ao seu próprio, ao que Aristóteles chamava do próprio ethos do orador. Por isso o individualismo está associado a essa prática. Aquele que tenta persuadir a Assembleia quer também que a Assembleia, além de ser persuadida para agir daquele modo, seja persuadida em favor do próprio indivíduo que persuade. Isso também está no horizonte da retórica. Né? E o sofista é aquele que ensina o indivíduo a aparecer junto aos seus pares de maneira positiva. Mudar o aspecto das coisas é também mudar o aspecto do próprio orador. O orador precisa se impor à sua audiência de modo a que a audiência passe a vê-lo com olhos favoráveis. É isso que é necessário para uma carreira política na cidade. Vamos supor que a cidade ela não tem uma vocação bélica, mas o orador falar e fala algumas coisas, persuade com bons argumentos, acho que eles dão uma direto. Então, cidadãos eles não podem ser persuadidos, mas eles não terem tal vocação bélica, eles não ficarem convencidos de que tudo é possível. Tudo é possível. Sim. Acreditam que aquilo... Não há uma fórmula rígida. Claro, é mais fácil persuadir em favor de certas teses em certas circunstâncias do que outras. Não há dúvida. Né? Mas aqui não se trata de estabelecer uma... Aqui não é a técnica da retórica, é a justificativa do ensino da retórica. Por que Protágoras diz que o que ele faz ao ensinar a usar bem o discurso é benéfico e deve ser chamado de sabedoria? Porque a realidade é de um modo tal que é preciso que isso exista. Esse é o ponto aqui. Agora, a eficácia disso, se ela será maior ou menor, isso não está em questão aqui. Isso envolve contingência. Suponha uma cidade que está à beira de entrar em guerra, está disposta a entrar em guerra com outra. Se eu for à Assembleia e defender a tese de que ela deve entrar em guerra, será aceito imediatamente. Né? Mas não é o ponto aqui não é esse. O ponto o que Protágoras está mostrando aqui vejam como o meu saber é um saber imprescindível à cidade. Nesse sentido, a sofística não é apenas um aglomerado de indivíduos oportunistas. A sofística é uma visão de mundo que muito provavelmente é uma visão de mundo compartilhada por muita gente na cidade da época, senão o sofista não teria sucesso, não teria feito fama e fortuna, e que o sofista é capaz de formular em sua própria defesa. O que é mais interessante de tudo isso é que essa visão do mundo é fundamentalmente democrática. Porque é na democracia que isso acontece. É na democracia que você tem a possibilidade de uma crítica da própria ideia de verdade absoluta. E de que a verdade é resultado do embate das forças na cidade. É somente numa cidade democrática, onde há uma assembleia, onde, portanto, os cidadãos podem tentar persuadir, é que a retórica realmente é relevante. Né? O Protágoras ele menciona nessa passagem que está no Teteto, ele diz, assim como o médico é capaz de produzir essa mudança no corpo dos indivíduos usando remédios,
o sofista o faz com o logos. O logos é aquilo que permite que aquilo que parecia nocivo pareça bom. Aí está a essência da retórica. O bom uso da palavra transforma, não a realidade, mas a disposição dos indivíduos em relação a uma determinada afirmação. Assim como a medicina transforma a disposição corporal. Uma parte que, quer dizer, quando o Platão tenta entender que o movimento, não é nem o sofismo, é o movimento quer dizer, só para eu dizer, quer dizer, movimento cá, movimento de cá, e daí, eventualmente, existe um momento de encontro, mas que para Platão não quer dizer muita coisa, porque ali... eu tive que fazer um atropelamento dessa teoria. Você precisa analisar com muita calma, mas essencialmente o que ele está dizendo é isso. O que ele está dizendo é, neste momento há provisoriamente uma fixidez provisória de movimentos. E nós temos a ilusão da fixidez. Isso aqui é genial. Nós somos iludidos quando imaginamos que as coisas acontecem de modo fixo, que há uma fixidez. Quer dizer, a conclusão dessa teoria é a linguagem, com exceção dos gerúndios, é absolutamente ilusória. Vejam que o que Platão está fazendo aqui, no fundo, é levar as últimas consequências, o famoso dedo de Crátilo. O que é o dedo de Crátilo? Crátilo foi um heraclitiano que teria dito que nós não podemos... as coisas mudam de tal maneira que o máximo que nós podemos fazer é apontar para elas. Porque se nós formos falar delas, no momento que falamos algo, ela já não é mais o que ela é. Então a linguagem não é um instrumento adequado para tentar falar do real tal como ele é. Porque o real tal como ele é, não permite sequer isso que eu estou dizendo, é. Né? Então, coisa, eu, isto, aquilo, palavras que são as palavras básicas do vocabulário usado para fixar coisas, são palavras ilusórias, segundo essa doutrina. Né? Os verbos parecer e aparecer, tem uma raiz comum? Não, eles não têm uma raiz comum, mas aqui eles estão usados de maneira deliberadamente misturada. Porque a ideia é a seguinte, o que parece para mim, ou seja, aquilo que me leva a emitir um certo juízo sobre algo, é resultado de uma certa manifestação absolutamente individual. Tá? Então, a ideia do aparecer, nesse sentido fenomênico, e a ideia do juízo emitido a partir disso, estão muito associadas aqui. Ser passa a ser algo que se reduz a isso. Já usava como pronome? Sim, nas páginas 152 a C, o vocabulário é o vocabulário do verbo Feinstein, significa de onde vem fenômeno. Tá? O vocabulário que Protágoras usa nessa passagem aqui é o do verbo doquem, de onde vem doxa, opinião. O vocabulário está muito imbricado aqui. Tá? Professor, esse persuasão, ele é usado em contraposição à demonstração, explicitamente. Sim. A persuasão, ela não é necessariamente resultado de demonstração. Mas a demonstração pode contar com a persuasão? Sim. Discursivamente falando. Sim. Elas não são contraditórias? Não são. O problema está quando, como nós vemos nessa teoria, você afirma a impossibilidade de qualquer demonstração, porque as coisas não são demonstráveis por causa da sua relatividade, e afirma o máximo que se pode fazer, e isso é bom, é persuadir. E persuadir
ora sobre X, ora sobre o contrário de X. Né? Não há uma regra sobre em favor de que persuadir. É preciso aprender a ser capaz de persuadir a respeito de qualquer coisa. A retórica é um meio pelo qual eu sou capaz de falar habilmente e capaz de mudar a disposição desfavorável para algo em uma disposição favorável para algo. Então, em tese, ela caberia numa demonstração. Não há necessariamente exclusão entre essas duas ideias. Então vejam, aqui a gente percebe que o ensino do sofista está sendo fundamentado por uma certa visão de mundo, uma visão até metafísica, que é uma tentativa de expressar uma certa visão da cultura da época. Uma certa relativização dos valores, natural, num momento de democracia nas várias cidades e num momento de afirmação do humano como medida de avaliação. Né? E essa associação com a retórica, que é muito claramente feita nessa passagem, pode ser também compreendida como uma associação com uma outra palavra que é muito usada próximo à retórica, né, que é a palavra dialética, que não deve ser entendida aqui no sentido que Platão vai dar a esse termo em alguns momentos-chave dos seus diálogos. Em alguns diálogos de Platão, como por exemplo a República e o Fedro, a palavra dialética expressa o caminho para a realidade, a via para o real. Mas ela não é uma palavra inventada por Platão. Ela tem uma utilização anterior a Platão, na qual a dialética é entendida como a arte da refutação, a capacidade de levar o interlocutor a um estado de refutação. Né? Ora, essa dialética está mais ou menos presente também, segundo Diógenes Laércio, nesta mesma passagem, livro 9, parágrafo 51, em Protágoras. Essa é uma afirmação problemática. Não dá para dizer que, de fato, é polêmico o que Diógenes Laércio atribui a Protágoras aqui, mas não é incompatível. Ele diz: Protágoras foi o primeiro a afirmar que, sobre todo o assunto, há dois discursos opostos entre si, tendo sido o primeiro a interrogar por meio disso. Né? Protágoras teria sido aquele que primeiro afirmou que sobre qualquer assunto pode-se defender uma tese, pode-se defender a tese oposta a esta tese. Isso, evidentemente, tem uma grande relação com a ideia da capacidade de persuasão da retórica, porque na retórica, justamente, é fundamental que toda e qualquer tese possa ser defensável mediante o bom uso do discurso. Né? E, portanto, é importante associar a isso a ideia de que, para qualquer assunto, para qualquer questão, há duas teses opostas sempre que são possíveis. Ora, o bom orador é aquele que saberá usar qualquer uma delas no momento adequado. É aquele que saberá, no momento oportuno, se lançar a mão da tese mais adequada. Né? Então, não existe algo justo, existe o parecer justo para a cidade. O bom orador é aquele que convence a cidade de que aquilo que ela achava injusto é justo, ou vice-versa. E aí isso passa a ser justo. Essa ideia da redução do ser ao parecer para. Né? Ora, estaria aqui talvez o cerne da ideia de virtude política, defendida em alguns textos atribuídos aos sofistas. Né? Como nós vamos ver, eu acho que nós vamos ter que ver isso na semana que vem. Pode parecer estranho a nós
platônicos ou herdeiros do platonismo e do socratismo, que neste contexto se possa falar em virtude política. Né? Mas, na verdade, a visão de mundo dos sofistas, aqui no caso do Protágoras, caminha justamente na direção de dizer que quem atua na cidade deste modo é virtuoso na cidade. Porque é assim que a cidade é assim que a cidade deve ser. Uma cidade que tem uma série de opiniões que podem ser transformadas. E um cidadão virtuoso é aquele que é capaz de agir na cidade deste modo, sendo capaz de transformar essas opiniões. Né? Na próxima semana, eu não vou conseguir cumprir o prometido de que eu terminaria hoje com os sofistas e passaria na próxima aula a Sócrates. Eu vou ter que, mais uma vez, na semana que vem, para dar um fecho nesse assunto, falar um pouco ainda sobre Protágoras e agora sobre um outro diálogo chamado Protágoras. Alguns trechos desse diálogo são bem interessantes, inclusive porque nele nós encontramos o famoso mito de Prometeu, e eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos desse mito, já que nós o conhecemos um pouco de Hesíodo e de Ésquilo, para ver como é que Platão e Protágoras, talvez, conformaram a história de Prometeu do modo que interessa ao sofista. Né? Do mito de Prometeu se pode tirar uma certa concepção de areté politiqué, de virtude política ou de arte política, que é aquilo que o sofista professa ser capaz de ensinar na cidade. Tá? Mais alguma pergunta? Diga. O limite desse relativismo atlantino, o médico trata de sensações que parece, dentro da palavra, com prazer e dor. Ele seria capaz de, por essa doutrina, convencer o sujeito de que a dor que ele está sentindo é um prazer? Ele seria capaz de convencer o indivíduo de que a dor que ele sente não é nociva como ele imagina, mas que ela é benéfica. Por exemplo, argumentando de que a restituição da saúde a partir da doença necessita de um processo de dor. É sempre o logos que é usado. E a saúde seria uma espécie de conceito que todo mundo entende, que poderia utilizar a saúde para o médico trabalha com remédios. O médico, aí que está, nós temos que pensar o seguinte, essa maneira como o Protágoras apresentou aqui a sua comparação, vai permitir a sua refutação depois. Porque aqui, de alguma maneira, tem um saber do médico que o médico não poderia possuir se Protágoras estivesse plenamente certo. O que Protágoras fez aqui foi comparar o efeito que na cidade tem o sofista com o efeito que tem o saber do médico. O médico é aquele que sabe o que deve fazer para fazer com que o estado nocivo do corpo do indivíduo passe para um estado saudável. O sofista é aquele que também faz isso, não na esfera do corpo, mas na esfera da alma. Entenda por alma aí a esfera da opinião, a esfera da manifestação, do aparecer, do julgamento. na esfera da polis também? Sim. Seja com um indivíduo em particular, seja com a cidade. O sofista ensina os indivíduos a produzirem na cidade essas alterações. O sofista ensina o indivíduo a ser um bom orador. E o bom orador é aquele que é capaz de convencer a cidade de que o juízo que a cidade tinha sobre algo não era o juízo adequado. Que ela deve ter um outro juízo.